Então, irmãos, a palavra do nosso Deus e abramos em Levítico capítulo 24, a partir do versículo 10. Eu coloquei aí no boletim a partir do 13, mas vamos ler do 10 até o 23, que é a parte que trata do pecado de blasfêmia e a pena, a punição para este pecado de blasfêmia. Levítico 24, 13, do 10 até o 23. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias, depois exporemos a palavra de Deus. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e o certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que os trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que se lhe fizessem declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Meus irmãos, a blasfêmia, como nós estamos vendo aqui, um pecado que não é novo, né? Já vem desde os tempos do Antigo Testamento. A blasfemar é amaldiçoar o Senhor, blasfemar é agir contrariamente a tudo aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Isso é uma blasfêmia. É muito sério, muito grave a blasfêmia, a ponto de a pena para esse tipo de pecado é a morte. Vejam, todo pecado tem como pena a morte, né? O salário do pecado é a morte. Mas há aqueles pecados, como nós vimos em toda a Escritura, né, que, no caso de Levítico mesmo, que a gente viu no início, né, do livro que estudamos, que tinha toda uma lei, uma cerimônia para você apresentar o seu animal para o holocausto, para o sacrifício, a fim de que aquele sacrifício derramasse o sangue e este sangue purificasse aquele que estava oferecendo, e assim aquela pessoa era perdoada do seu pecado. Então essa é a forma que Deus estabeleceu aqui nesse sistema sacrificial. E como nós já sabemos, todo aquele formato de sacrifício que era apresentado apontava para o sacrifício único e suficiente que foi o sacrifício de Jesus. Por isso, Jesus teve que ir para a cruz e derramar o seu sangue também para nos conceder a salvação. Mas durante o processo de vida, nós sabemos que há uma coisa que Deus chama de disciplina, né? Deus disciplina o seu povo.
Deus ele não tolera pecado. O pecado sempre é alvo de uma punição. Todo pecado ele é punível, seja ele de menor gravidade, seja ela de maior gravidade. E a pena vai de acordo com o pecado cometido. Então, quando, na segunda parte aqui do texto, quando ele começa a elencar, fazer uma lista, né, de pecado e a punição para cada pecado, você vê que ele diz, olha, no versículo 17, quem matar será morto, mas quem matar um animal, o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, com ele se fez, assim lhe será feito. Então, veja, por exemplo, alguém quebrou o braço do outro numa briga, então o outro tinha direito de quebrar o braço dele também. Qual era o objetivo disso? Era mostrar que o justo, né, era agir por igualdade. E, nesse caso, quando se está falando aqui, como é da parte de Deus, é o Senhor que estava mandando Moisés dizer ao povo, só para lembrar uma coisa, como vem da parte do Senhor, e Deus era o Senhor que estava conduzindo o povo, né? Vocês lembram disso? O governo aqui é o governo teocrático, ou seja, é o governo de Deus. É tanto que Moisés é aquele que seria mais ou menos o governador, né? Aquele que Deus levantou para conduzir o povo, e Moisés era o responsável, era o interlocutor, era o mediador, é aquele que ficava entre Deus e o povo. Recebia do Senhor a instrução e passava para o povo. Então, vejam, o jovem, o homem que cometeu, né, o filho da mulher israelita, que já era de um casamento misto, né, o texto diz que esse filho era filho de um egípcio. Então, vocês sabem que essa relação aqui, mista, aconteceu em razão de que o povo de Deus ficou um bom tempo lá no Egito. Vocês sabem que o Êxodo fala exatamente da saída do povo, que é o livro que antecede Levítico, né? É a saída do povo do Egito para a terra prometida. Levítico vem logo depois, em sequência, mostrando exatamente a trajetória do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida e chegando na terra prometida, ou seja, enquanto estava no deserto também, na tenda do santuário, o tabernáculo, tudo aquilo ali que a gente já tem estudado. Então, o que aconteceu? Esse povo de Deus que saiu de lá, do Egito, essa israelita se envolveu com um egípcio, teve um filho, na saída ela trouxe o filho, né? É bem provável que o homem israelita não, né, o que ela gerou esse filho dela, possivelmente tenha se divorciado, se separado, na hora que elas saíram lá do Egito, porque os egípcios morreram, né, e só ficaram os israelitas ali naquela trajetória. Ou seja, mas esse filho vinha com essa condição de ser filho de um egípcio. Ele não era tão somente israelita, ele era de israelita e egípcio também. E esse filho da israelita, ele contendeu com outro homem que também era israelita, natural, né? E tiveram uma briga, uma discussão lá no arraial. Na hora da discussão, o que aconteceu? Esse filho da mulher israelita, que era tido como egípcio, blasfemou o nome do Senhor e ainda para piorar a situação dele, e o amaldiçoou. Vejam só. Ou seja, o que é que ele fez? Quebrou o terceiro mandamento da lei de Deus. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque se acontecer isso, o texto diz assim, indo lá para os mandamentos, ele diz assim: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está vendo? Se uma pessoa tomar o nome de Deus em vão, essa pessoa não é tomada por inocente. Deus não disse, olha, foi um erro, não, é inocente, ele fez isso com inocente. Não é. Tomar o nome de Deus em vão atrai sobre a pessoa um juízo da parte de Deus. Ele não toma por inocente. Ou seja, já se tornou alguém culpado desse pecado terrível que é quebrar, né, o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão.
E então esse jovem aqui, esse israelita, filho de uma mulher israelita com o egípcio, quebrou o terceiro mandamento. Não observou o terceiro mandamento. Consequentemente, o Senhor não tomou por inocente. E o Senhor não recuou nem um minuto. Não recuou. Olha o que aconteceu. Mas também Moisés, ele não tomou nenhuma atitude por ele mesmo. Veja, o nome de sua mãe, ele diz aí, né? O nome da mãe dele era Selomite, era da tribo de Dan. Essa tribo de Dan foi uma das tribos que acabou sendo extinta. Foram duas tribos que não entraram na terra prometida, preferiram ficar do outro lado do Jordão, enfim. E uma delas, essa tribo aí não seguia adiante. Mas eles pegaram esse jovem e o levaram à prisão, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Olha a atitude aí. Eles não fizeram simplesmente, blasfemou, vamos pegar ele aqui, vamos matar ele agora. Não. Eles esperaram, prendeu, manda para a prisão e disse, agora vamos esperar o que é que o Senhor vai mandar fazer. Aí o Senhor disse o Senhor a Moisés, tira esse que blasfemou para fora do arraial. Olha, por que fora do arraial? Porque o arraial era a morada do povo ali, e onde estava o tabernáculo era tido como um lugar santo. Era tido como um lugar santo. Então não poderia, dentro do arraial, ser cometido essa pena, essa sentença ser cumprida. Tinha que ser fora do arraial. E todos os que o ouviram, aquele homem blasfemando, amaldiçoando, todos que ouviram ele falando, porá a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Então toda a comunidade ali dos israelitas ia apedrejar aquele homem. Então vejam, não é uma atitude de um só homem, mas toda a comunidade ia participar daquele momento. Por quê? Porque aquela punição tinha que servir de exemplo para todo o povo. O povo precisava entender que o nome de Deus é coisa séria. Não se pode tomar o nome de Deus em vão, porque a punição é muito séria, é grave, é a morte. Será apedrejado, e não teve clemência, nada. O texto bíblico não diz que o homem ficou lá clamando, não, me perdoe, não, eu não quero. Ele blasfemou, e a sentença dada pelo Senhor foi, tira daí, do meio do arraial, quem ouviu ele blasfemando, põe a mão na cabeça dele, e os demais todos apedrejem. Que triste, não é? Alguém pode ler assim e dizer, mas que Deus mau. Não, Deus não é mau. Deus é justo e é zeloso. Deus leva isso muito a sério. E aí a gente tem que pensar, meus irmãos, se esse princípio de seriedade, de zelo da parte de Deus com relação ao nome dele está aqui estabelecido nas Escrituras, ainda serve para nós hoje. Temos que ter zelo e cuidado ao falar do nome de Deus. Não se pode tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. E isso, um ímpio, um homem natural, uma pessoa do mundo, ele faz, naturalmente eles fazem isso constantemente. Tomam o nome de Deus em vão. Lembra daquelas brincadeiras que antigamente se fazia? Juro por Deus. Isso aí é uma blasfêmia. Jurar por Deus. Às vezes fazia de brincadeira, né? E aí não sei se vocês lembram, naquela época ainda cruzava os dedos assim. Blasfêmia é uma coisa absurda. Então, por que as pessoas faziam assim? Com certeza não têm o conhecimento de Deus. Os povos pagãos cometem todo tipo de atrocidade, mas como o nome já está dizendo, é pagão. O pagão é o que não é crente. O pagão é aquele que desconhece a Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, não é surpresa para ninguém. Para um crente não ficar surpreso quando vê alguém falando asneiras e loucuras, usando o nome de Deus em vão.
Agora, em se tratando de gente que é de Deus, ou que leva o nome de Deus, é um crente, é alguém da igreja, é alguém que você conhece, é alguém que é do nosso convívio, como era o caso do jovem ali, ele estava no meio do povo de Deus, dos israelitas, mas ele amaldiçoou, ele estava no meio do povo, mas não trazia em seu coração o temor a Deus, não trazia em seu coração respeito àquele que era o Senhor de toda a terra, aquele que os tinha livrado do cativeiro do Egito, aquele que tinha conduzido eles passando pelo Mar Vermelho a pé enxuto, aquele que providenciou a comida na hora que estava com fome lá no Egito, no deserto. Tudo isso eles presenciaram, eles viram. No entanto, na hora de uma briga, de uma contenda, desrespeitou o nome de Deus, o amaldiçoando e blasfemando contra o Senhor. Por isso, a pena dada não é demais. Ele feriu um princípio, um mandamento da lei de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor não toma por inocente. Então, eles já tinham recebido esta lei. O povo já tinha recebido a lei de Deus. Foi dado no Êxodo. Aqui já estamos em Levítico, na trajetória do povo caminhando para a terra prometida. Então eles já tinham conhecimento, mas não obedeceram. Eis a questão, meus irmãos, do porquê muitos estão aí cometendo todo tipo de atrocidade. E, diferentemente disto aqui, ou seja, as blasfêmias estão aí sendo cometidas, no entanto, ninguém é apedrejado. Esse tipo de coisa ninguém vai fazer aqui, hoje em dia, No entanto, há um juízo ainda pior sobre essas pessoas. Embora nós não vamos sair apedrejando ninguém por blasfêmia contra Deus, mas nós sabemos que o destino de uma alma que blasfema contra Deus é a morte e morte eterna. É muito pior do que o apedrejamento ainda. A punição hoje para quem toma o nome de Deus em vão e blasfêmia contra Deus e amaldiçoa o Senhor é a morte eterna. É tanto que esse pecado de blasfêmia, ele foi dito lá no Novo Testamento, que é o único pecado que é imperdoável, Olha, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é imperdoável. Até há textos lá do Novo Testamento que dizem assim: olha, nem peço que você ore, nem rogue por alguém que cometa esse tipo de pecado. É exatamente o cumprimento aqui do terceiro mandamento. Deus não toma por inocente, logo vai ser punido. Aqui a punição foi esta: o blasfemar daquele homem levou à morte, toda a congregação apedrejou. E aí depois na sequência ele diz: dirás ao filho de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Qualquer um, independente da sua condição social, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, qualquer um. Isso aqui demonstra que Deus não faz a acepção de pessoas. Deus não faz. Ele diz claramente: olhe, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Nesse caso aqui, dizendo isso para o povo de Deus, o povo de Israel, porque nos povos outros havia distinção. Em outros povos, se alguém registra a história, se alguém cometia algum pecado desta natureza, eles avaliavam: quem é? É fulano, é da família de ciclano, tem uma certa posição social. Aí fazia o quê? Amenizava. É fulano, então vamos amenizar para ele. Em outras situações acontecia isso. Já com relação ao povo de Deus, não tem distinção não. Independentemente de quem seja, qualquer um, se cometer esse pecado, ele vai levar sobre si o seu pecado. Aí aquele então que blasfemar, aí ele diz diretamente: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Não tem jeitinho, não tem conversa, não tem ajeitado, não. Será morto.
E como vai ser essa morte? Toda a congregação vai apedrejá-lo. Então não vai ser Moisés que vai pegar uma espada e vai lá e mata ele. Não vai ser só os sacerdotes que farão isso. Todo o povo tinha essa orientação para fazer. O apedrejará, tanto o estrangeiro, olha, como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Ou seja, mais uma vez ele mostrando que Deus não faz acepção. Ah, não, fulano não é da igreja, não faz parte, ele é estranho, é estrangeiro, então se ele cometeu é porque ele é estrangeiro. Não é. Se é estrangeiro, mas está convivendo no meio do povo, também sabe da lei, desobedeceu, feriu o mandamento, morte. E o natural, por ser natural, a responsabilidade é ainda maior. É natural no sentido de que é aquele povo raiz, né? O israelita raiz, ele é israelita de nascença mesmo. Esse é que não tem mesmo razão nenhuma para negar e nem fazer nada contra o nome de Deus, porque se fizer, será morto. Então veja que Deus ele usa o mesmo critério. Não tem esse negócio, olha, meu povo é especial, eu vou amenizar para ele. Não tem. Seja estrangeiro, seja natural, se blasfemar, será morto. Aí depois dele dizer objetivamente que o pecado, a punição para o pecado de blasfema é a morte, e esse princípio se mantém no sentido de que se alguém porventura blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, realmente não tem chance. Já está dito nas Escrituras que esse pecado é imperdoável. E aí, para explicar melhor, o que é esse pecado, pastor? É aquele pecado, no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando é explicado quando Jesus fez uma libertação de um homem que estava endemoniado, e os fariseus, os religiosos daquele tempo, atribuíam o que Jesus fez, a libertação de Jesus daquele homem endemoniado, ao demônio. Diz que Jesus tinha feito aquilo pelo poder de Beelzebu. Então isso foi o quê? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, contra a Trindade, contra Cristo, contra Deus o Pai. Uma blasfêmia. Atribuir uma obra de libertação espiritual de uma pessoa que estava escrava pelo demônio ao próprio demônio, é até uma coisa, um argumento sem lógica, né? Demônio expulsando o próprio demônio, não existe isso. Mas eles disseram isso, atribuíram a Jesus uma obra que é, para não reconhecer que Jesus era Deus, disseram que Jesus estava fazendo pelo poder de Beelzebu. Uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Um pecado imperdoável. E é bom entender isso, porque às vezes as pessoas ficam achando, será que eu cometi esse pecado? Não, um crente, verdadeiramente crente, jamais cometerá esse pecado. Por quê? Porque o crente, ele exatamente é crente por ele ter nascido de novo e ter recebido o Espírito Santo de Deus. Então não se pode creditar a um crente a possibilidade dele blasfemar contra o Espírito de Deus. Um religioso, sim, como era o caso lá do tempo de Jesus. Um religioso pode sim, como cometer o religioso lá com Jesus. Mas um crente verdadeiro, não. Porque se porventura isso fosse possível, toda a obra que Cristo realizou seria invalidada. E Jesus Cristo disse, todo aquele que vem a mim, eu jamais vou lançar fora. Aquele que o Pai me deu virá a mim. Então, se vem a Jesus, não se pode blasfemar contra o Espírito Santo dele. É impossível. Todo crente é crente porque nasceu de novo e nasce do Espírito. E esse nascer do Espírito leva você à fé, a crer, a louvar a Deus, a cultuá-lo, a servir a Ele e a zelar pelos mandamentos. Então, o crente zeloso e piedoso e santo, ele vai cuidar para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o crente não pode sair por aí dizendo, eu juro por Deus, de qualquer forma. O crente não pode usar o nome de Deus em vão, em qualquer coisa. Não, o crente é zeloso, ele tem esse cuidado. Exatamente por quê? Porque o crente é aquele que está nesse processo de santificação.
E nesse processo de santificação, o crente está em relação direta com Deus. Todos os dias, você, crente, fala com o seu Deus. Não é assim? Nós oramos, falamos com Deus. Nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Nós estamos aqui reunidos nesse culto que prestamos a Deus, e estamos ouvindo a palavra de Deus, e você, como cristão, vai ouvindo esta palavra e absorvendo, e vai sendo alertado para não tomar o nome de Deus em vão. E nisso você vai se cuidando, vai zelando, e você vai trabalhando sempre para a glória de Deus, para o favor que Deus, pela sua misericórdia que Ele tem derramado em nossos corações. E aí você vai, vivendo a vida em santificação. Então é impossível sair da boca do crente verdadeiramente, o Filho de Deus, não é? Uma blasfêmia dessa. Aqui se trata de um povo que era, humanamente falando, um povo de Deus, mas o elemento que lançou a blasfêmia já era fruto de um relacionamento misto, não aprovado por Deus, mas ele então estava sujeito à lei, está dentro do contexto. Ele não podia blasfemar o nome de Deus. Ele podia dizer: não tenho nada, só minha mãe que é israelita, meu sangue também tem egípcio, eu posso falar o que eu quiser? Não. Existe um grupo de pessoas chamados tementes a Deus. A palavra fala de Deus. Por exemplo, o carcereiro, diz a Bíblia, o carcereiro era um homem temente a Deus, mas ele não ainda precisava ser convertido, como foi. Mas era uma pessoa temente. Lídia era uma mulher temente a Deus, mas precisava ainda ser convertida, e foi. Então existem pessoas que são tementes. Geralmente a pessoa que é temente a Deus, ela não vai blasfemar contra Deus. É temente, né? A pessoa tem cuidado, olha, o nome de Deus é coisa séria. Então tem gente assim, né? Temente. Esses tementes, eles precisam um dia chegar ao conhecimento da graça de Deus, do Evangelho, para ser salvo e crer em Jesus. E assim a palavra de Deus mostra diversas pessoas que eram tementes, mas precisou chegar neles a pregação do Evangelho, eles creram e ali foram salvos. Eu posso dizer, um temente a Deus está muito mais próximo, né, de chegar à sua salvação, do que aquele que já rechaça logo de cara. São tementes a Deus. No entanto, se a pessoa continuar temente, mas não chegar à fé, não chegar à firmeza de crer naquele que é o Senhor, não será salvo. Ser só temente a Deus não resolve. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que têm uma prática religiosa muito séria e zela por aquela sua religiosidade, né? E faz as suas práticas religiosas, e ela crê que fazendo daquela forma, tudo certinho, tudo bonitinho, de acordo com a religião dela, está tudo certo. Então ela crê que fazendo assim, ela vai para o céu. Ora, ela está fazendo tudo certinho. Não tem gente que acredita nisso? Acontece que, com relação à salvação, não basta somente ser temente. É preciso ir além, não só temer, mas também crer. A fé, a crença que vai trazer a salvação. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a essência do Evangelho. No entanto, quem é salvo, se a pessoa antes de ser salvo já era temente, sendo salvo continuará mais temente ainda a Deus, mais reverente, mais cuidadosa com a sua vida. O que é interessante saber é que, infelizmente, tem pessoas que antes de conhecer Jesus não era muito temente, e aí se converte e também acaba deixando de cultivar esse temor, e aí torna-se uma pessoa religiosa, sem temor, seca, vazia, e muitas vezes fica ali negligenciando, muitas vezes,
aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. E aí onde a gente tem que atentar, irmãos. Precisamos ficar atentos a como nós estamos dispostos a obedecer à palavra de Deus. Porque aqui está se tratando de uma coisa muito séria. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para a correção, para a educação, né? E tem um objetivo nisso, é nos favorecer a ponto de nos aperfeiçoar. O que é o aperfeiçoamento? É a santificação. Então você precisa estar aperfeiçoando-se a cada dia. E no aperfeiçoamento se dá através da prática das Escrituras, da obediência, da vivência espiritual, moral, onde quer que você esteja, nos relacionamentos pessoais. Tudo isso tem que ser aplicável àquilo que tem sido aprendido. Ora, se eu estou sabendo aqui, dentro desse texto, que blasfemar contra Deus é um pecado tão grave que leva à morte, eu vou zelar para ter mais cuidado com isso. Não sair falando o nome de Deus à toa. É nome sério, é zeloso, é o nome do Senhor. E ele diz claramente: quem não zelar por isso será morto. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto. E aí, então, a partir do 17, ele vai fazer, então, a mitigação, ou seja, a situação por outros tipos de cometimento de pecado que não a blasfêmia, né? Ele vai dizer assim: olha, quem matar alguém vai ser morto, ou seja, é aquela lei, existia uma lei chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então ele está aqui aplicando esse princípio, olha, quem matar alguém vai ser morto. E essa condição nós podemos observar lá em Êxodo, logo depois do Êxodo 20, o Êxodo 21, depois dele ter dado os mandamentos. Olha como ele tratou essa questão. Abra lá em Êxodo 21. Ele diz assim, a partir do versículo 12, a lei acerca da violência. Aí ele diz assim: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Então alguém vai lá e matou alguém. A pena para isto, segundo as Escrituras, era a morte. Porém, se a pessoa não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Então, se a pessoa foi e cair numa armadilha, né? Aí ela vai acontecer o quê? Vai ser presa, vai para um lugar, seria um presídio, designará um lugar para onde ele fugirá. Antigamente se tinha cidade de refúgio, é para onde iam exatamente as pessoas que recebiam essa punição. Aí, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-los-á até mesmo do meio altar, para que morra. Está vendo? Quem ferir o seu pai ou a sua mãe será morto. Olha, o que raptar alguém, né, sequestro, e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Está vendo? Ele começou a mitigar a pena. Se alguém tirasse a vida do outro, a pena era morte para aquele que tirou a vida do outro. Mas se feriu, a pessoa ficou acamado lá, doente, aí a pessoa que cometeu o ferimento ia arcar com as despesas lá durante o tratamento daquela pessoa. Porém, ele diz: se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Agora, se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte,
porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, o Senhor deu essa lei lá no Êxodo e saiu descrevendo como deveria ser punido a pessoa que cometesse. Mas no caso aqui, usando o texto do versículo 17 de Levítico, quem matar alguém será morto. Nisso não mudou nada. E ele lá em Êxodo, ele estende, né? Até mesmo amaldiçoar pai e mãe era morte. Ou seja, o 5º mandamento diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Descumprir isto causava o quê? A morte. Amaldiçoar pai e mãe, ou seja, deixar de honrar pai e mãe, era morte. Ou seja, a pessoa tinha vida abreviada. E aí vejam como é. Embora hoje em dia muitos filhos desonram pai e mãe, aí vocês e acabam vivendo assim na sua vida louca. No entanto, são pessoas que vão viver uma vida atribulada, são pessoas que não vão viver em tranquilidade, vai ter sérios problemas na sua vida. E muitas dessas pessoas acabam morrendo. Por quê? Porque desonrou pai e mãe, ou amaldiçoou pai e mãe. Acabam morrendo, porque é o princípio estabelecido nas Escrituras. Amaldiçoou pai e mãe, é morto. Às vezes não é morto por um pai ou pelo próprio pai, alguns já cometeram isso, mas a palavra de Deus diz que no final dos tempos ia acontecer isso, ia se levantar filho contra pai, pai contra filho, o amor, os filhos seriam desafeiçoados aos pais, e tudo isso a gente já está vendo hoje, e acaba se cumprindo as Escrituras. Filho amaldiçoou pai e mãe, é morto. É morto, pode ser morto fisicamente e mais ainda espiritualmente, o que é pior. Porque a morte física, ela é dada a todo mundo, né? Quer seja crente ou não. Mas a morte espiritual, ela vai muito mais além, porque é aquela alma que irá morrer eternamente, em tormentos ficará eternamente. Então, uma pessoa morrer numa prática pecaminosa dessas, sem que haja nela um arrependimento, sem que ela buscou, né, ser alcançada por graça de Deus e se converter, e morrer naquele estado, é morte eterna. Então, veja, a consequência é muito grave, irmãos. Às vezes a pessoa fica, não, mas a morte é comum a todos, independente da pessoa ser má ou ruim. Às vezes a pessoa é tão boa, aí morreu, por que morreu? Ela não é tão boa. Mas a morte é para todos, mesmo que a pessoa seja boa, mas é pecadora. E como pecadora, está sujeita à morte. No entanto, há aqueles que vão passar a sua vida aqui de uma maneira sofrida. Por exemplo, um filho que amaldiçoa um pai e uma mãe, pode ter certeza, ele nunca vai ter uma vida boa aqui na terra. Ele pode até achar que está bom na vida dele, né? Translocada dele, mas não estará. Certamente a sua mente e a sua consciência não o deixará repousar seguro. Até mesmo porque pessoas assim, maldosas com o pai, ou desrespeitosas com o pai ou com a mãe, elas vão certamente ter uma consciência cauterizada. O que é isso? É aquela consciência, aquela mente que parece que nada toca nele. É o chamado duro de coração. Ele está cauterizado, ele não consegue perceber que aquilo que ele está dizendo contra um pai, contra uma mãe, um xingamento, uma maldição, aquilo está causando um dano terrível à sua alma. Mas eles continuam fazendo. Por isso que a questão muito mais profunda é a seguinte: somente pela graça de Deus é que é alcançado um coração como o seu, o meu, de qualquer um de nós aqui, é que nos habilita hoje a estarmos assim na presença de Deus. Se não for, se tirar a graça, o nosso coração pervertido, o nosso coração sem a graça de Deus ia fazer misérias, como muitos estão fazendo misérias. E às vezes a pessoa diz assim:
Foi o demônio, o diabo tomou o coração daquela pessoa. Não precisa não, o diabo tomar não. É o coração da pessoa mesmo que é ruim mesmo. Um ser humano sem a graça de Deus é capaz de fazer atrocidades como fazem. Eu não nego que o diabo está agindo aí no mundo. Ele age. Mas não esqueçam que são 3 inimigos bem terríveis: o mundo, o diabo e a carne, a própria carne. Quando se fala da carne, é exatamente essa corrupção, essa concupiscência, essa maldade, essa violência. O diabo ele só fica jogando a gasolina, porque já tem a inclinação maldosa no coração do homem pós-queda. Vejam, existiam na terra apenas 4 pessoas. 4 pessoas. Quem? Adão, Eva, Caim e Abel. 4 pessoas. E o que aconteceu? Caim matou o seu irmão. Então não precisou, foi influenciado, muita gente. Não. O coração de Caim, maldoso, foi lá e matou seu irmão. Por inveja, porque foi rejeitado. Então, meus irmãos, o Senhor Deus ele vem exatamente para dar um norte, uma orientação ao seu povo. Nós somos povo de Deus e, como tal, devemos zelar por esse nome que temos levado. Olha, você por aí vai dizer, eu sou filho de Deus. Você, mulher, vai dizer, eu sou filha de Deus. E às vezes as pessoas dizem assim, mas todo mundo é. Nós já sabemos que não é todo mundo. Filho de Deus, já sabemos, são aqueles que creem em Jesus. João 1,12. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Quem crê no nome dele, no nome de Jesus. E os demais são o quê? Criaturas de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Todo ser humano, os do passado, os daqui agora, os que vêm pela frente, são criaturas de Deus. Mas filho de Deus, somente os que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sendo assim, um filho de Deus, ele observa a lei de Deus. E Deus está dizendo aqui, dizendo para Moisés falar para quem? Para os filhos de Israel. Naquele tempo, o povo de Deus. O povo de Deus tinha que tomar cuidado. Alguém que estava dentre o povo de Deus, um filho de uma mulher que também era do povo de Deus, mas ele de um relacionamento misto, veio lá o egípcio, essa pessoa amaldiçoou e blasfemou, ou seja, não zelou pela lei de Deus, pelo mandamento do Senhor. Resultado, foi punido com morte. E depois o Senhor vai e diz, olha, a situação é esta, se blasfemou é morto, mas ele aproveitou a ocasião para continuar instruindo o povo quanto se deveria fazer nos outros casos. Aí é quando ele diz, mas quem matar um animal vai restituir igual por igual. Então tem um cachorrinho, alguém vai lá e mata o cachorro, a obrigação de arrumar um cachorro para aquela pessoa. Tem um gatinho, alguém vai e mata o gatinho da pessoa, tem que restituir o gato. Era assim, se matou um animal, às vezes acontecia de entrar na fazenda de alguém, num sítio, e matar o gado, tinha que restituir o gado. Essa era a lei. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Então, se a pessoa quebrou um braço, uma perna do outro, feriu, deu um corte, teria que receber do mesmo jeito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, era pego, a pessoa, olha, fulano deu um soco no outro, quebrou o dente. Aí ele tinha que receber também um soco para quebrar o dente dele.
Foi a mesma, é desse jeito, né? E quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Ou seja, vida por vida, ó. Se matar o outro, será morto. Só que essa condição, vejam bem, não é um ato de vingança não, viu? Não é. Ou seja, você não pode sair como justiceiro. Como acontece muitas vezes, né? A pessoa, matou um irmão, vou lá e vou matar ele também. E aí pode até usar a Bíblia, dizendo, a Bíblia está dizendo que é para matar, né? Mas quem está mandando aqui é o Senhor. E vejam, como foi que um homem foi morto? O pessoal não chegou logo e foi matando um homem, porque todo mundo que ouviu ele blasfemando ficou horrorizado, né? Olha, o homem está blasfemando. Aí o que foi que fizeram? Prenderam ele. E aí esperou quem mandar? O Senhor. O Senhor mandou. É o Estado, é a lei, é o Senhor que está mandando. Por isso que a pena de morte, que algumas pessoas têm relutância de dizer, mas a pena de morte é bíblica, foi Deus que instituiu a pena de morte. Só que essa pena, ela era cumprida por ordem de Deus, do Senhor, que era o Estado era teocrático. Então não era a pena de morte, não era assim, qualquer um agora vai poder matar uns aos outros. Qualquer um vai poder chegar e matar quem quiser matar. Não, não é assim não. Aí é anarquia. O caso era, a lei dizia, se alguém cometesse tal pecado, a punição é esta. Matou o homem, ele seria morto. É a pena de morte. Isso por quê? Para mostrar o tratamento por igual. Não era, como é que pode alguém ferir o outro de morte e ter uma vantagem e dizer assim, olha, não, vamos zelar por ele. Aí, é por isso que acontece hoje em dia assim, ó, a pessoa matou lá, aí continua solto e vai matando os outros, ou seja, é o crescimento da violência. Com uma atitude dessa aqui, o que é que acontecia? Acabava a violência. Se o indivíduo foi violento, ele seria vítima também da violência, dele mesmo. Ele matou alguém, ele seria morto também. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural. Então não fazia distinção de ninguém. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o fundamento. Por que tinha que se fazer daquela forma? Porque o Senhor Deus estava mandando fazer. Não era uma ideia de Moisés, não era uma ideia das pessoas, da igreja, da comunidade ali. Não, era o Senhor que estava mandando. Ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, falou Moisés aos filhos de Israel, olha, o Senhor disse isso, aquele homem que blasfemou vai ter que ser morto. E o que foi que eles fizeram? Blasfemado para fora do arraial, que tinha blasfemado, o apredejassem. E os filhos de Israel fizeram o quê? Como quem? O Senhor ordenara a Moisés, está vendo? Como o Senhor ordenou. Não foi porque Moisés mandou o que o Senhor mandou fazer. Aí o povo, olha, foi o Senhor que mandou. Isso é importante por quê? Porque aí, quem fez isso não tem peso de consciência. Não tinha esse negócio de ficar com a consciência pesada. Meu Deus, eu vou jogar uma pedra no homem para matar. Era uma ordem de Deus, foi o Senhor que mandou. Então, quem fazia isso, não ia ficar com peso de consciência. Jamais. É o caso, por exemplo, se o Estado, né, na condição da polícia, a polícia é do Estado, e a polícia tem uma determinação lá, de um indivíduo que tem uma ficha, é maldoso, é malvado, matou um monte de gente e tal, e a polícia vai lá, e aquela pessoa acaba morrendo, o policial não pode ficar, meu Deus, eu tive que atirar para matar um homem. Não pode. Quem tem essa autoridade de poder atirar e possivelmente matar é a polícia. Quem não pode sou eu, você, qualquer um de nós aqui, pegar uma arma e sair. Não, a gente não pode fazer isso. Mas a polícia pode. Porque o poder da polícia é o poder do Estado. Então o policial vai, se ele
E tem mais, ele tem que se defender e defender a sua autoridade também. Então, se o indivíduo lá, um mau elemento que está lá malvado e tentando acabar com a policial, ele tem que reagir. E ele não pode ficar com medo, né? Ou com um peso na consciência. O policial não pode ficar, olha, se o policial tiver isso, ele não pode trabalhar como policial. Por isso que quem fez curso e é policial, ele tem uma demanda, todo um psicológico, todo um estudo, um preparo para aquilo. E, geralmente, quando a pessoa assume uma posição dessa, sem o preparo devido, sem a condição, é um desastre, né? O policial. Por exemplo, tem aqueles policiais destemperados. O cara é policial, mas acha que tem que aí se acha que é a autoridade máxima, e aí ele não tem o zelo, o cuidado, aí sai matando a torta e a direita. Está errado. Ele só pode fazê-lo com uma ordem judicial, com uma determinação da justiça. Por exemplo, a justiça diz assim: olha, fulano de tal é um bandido, ele está ali, se escondeu em tal lugar, e tem toda uma inteligência que fez uma triagem, um estudo do caso. Diz: olha, ele está em tal lugar, vão lá, é para prender. Mas se ele reagir, já sabe, não precisa temer, né? Pode executar. E ele vai lá, o policial, e vai ter que executar. Não tem como ele dizer: ah, não, vou fazer isso não. Até mesmo porque, se ele não fizer, como já aconteceu em alguns casos, né, o bandido vai se virar contra ele e vai matá-lo. Por quê? Porque essa é a relação. Então, as escrituras, ela é bem específica, né? E não deixa dúvida. Se uma pessoa cometer essas coisas, a punição era a pena de morte. A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia, era a pena de morte. O matar alguém, também pena de morte. Amaldiçoar pai e mãe, pena de morte. Como nós vimos na lista lá de Êxodo. E muitas outras coisas, que a pena era esta, a pena capital, pena de morte. Se cometesse, seria morto. Ou, usando uma expressão de outros textos, aqui mesmo de Levítico, eliminado do meio do povo. O eliminado podia ser a pessoa ser expulsa mesmo, né? Olha, você não faz parte mais do nosso povo. Ia embora, era expulso. Seria a excomunhão, né? Essa ainda se utiliza, né? A disciplina. Existe essa disciplina da excomunhão. É aquela pessoa que ela cometeu um pecado, aí ela foi disciplinada, aí ela tem a chance, enquanto está disciplinada, de ser restaurada. Mas se ela, depois de um tempo, continuar naquele cometimento daquele pecado, aí vem a sequência, é a excomunhão. Ela é expulsa mesmo do meio do povo. Não faz parte, por quê? Porque ela continua fazendo. É uma cinte, é uma revolta, é uma pessoa que está com um coração tão ruim que ela não se quebranta, ela não se arrepende, ela continua, quanto mais, né? Fazendo e fazendo mais ainda. Então, não tem outro caminho a não ser a excomunhão, né? Esse é o último recurso disciplinar que a Igreja de Cristo hoje utiliza, é a excomunhão. Quando a pessoa passa por um processo de disciplina e ela continua na prática, aí a pessoa é chamada e é excomungada. Você, olha, você não faz parte mais da Igreja de Cristo, em razão dessa condição. Então Deus fez isso, Deus faz isso. E por que Ele faz isso? Para a santificação do seu povo. Lembrem que o tema do livro de Levítico é este: a santificação do seu povo. Então, quando Deus, quem lê assim, vê uma dureza, né, vê uma firmeza, mas é uma necessidade para manter aquele povo nessa condição de santificação. Era necessário esse tipo de atitude, de punição, porque essa condição é que certamente aquele homem que cometeu a blasfêmia, ele continuou dizendo impropérios, ele não se arrependeu não, e por isso a blasfêmia punida com a morte. Porque se o Senhor dissesse: não, deixe para lá, né? Se fosse na linha que as pessoas gostam de falar hoje, né? Deus é amor, Ele não vai fazer isso, jamais o Senhor vai fazer isso. Era no tempo do Velho Testamento. Hoje em dia Deus é amor, é a graça, então Deus não vai punir ninguém assim.
Não vai punir fisicamente como você está, como foi o caso aqui, mas espiritualmente sim. Alguém que no seu coração e na sua mente e na sua boca blasfema contra Deus, não tem parte com Deus. Consequentemente, uma alma nesse estado é morte eterna, não se volta para Deus. Mas quando a pessoa se volta para o Senhor, é porque ela não teve a capacidade de uma blasfêmia, um pecado tão grave como este de cometer. Mas quando ela não se volta, é aquele coração duro, enrijecido, é o ateu, é aquele que diz no coração não a Deus. Quem faz isso, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, ele é blasfemo o tempo todo. Ele não recebe, ele não aceita, bate e volta. A palavra não penetra no coração, não desce para o coração, não penetra nos ouvidos, ele nem quer ouvir, e rechaça logo, e fica com raiva de você. Se você for querer, rapaz, olha, cuidado, não faz isso, aí começa a ficar eufórico, violento, aí você para, não vai, não continua. Por quê? Principalmente se a pessoa estiver sob efeito de droga, sob efeito de alguma droga, um álcool, uma droga ilícita, aí é que eles não vão mesmo compreender. Não é triste uma situação? Quem já viu, já presenciou uma pessoa sob o efeito de uma droga, é terrível. Ele não responde por ele. Ele pode cometer um crime, matar uma pessoa e depois, eita, o que foi que eu fiz? Já fez, sob o efeito da droga. Mas há aqueles que fazem sem droga nenhuma, fazem por maldade mesmo, por causa desse coração duro e maldoso e violento que tem crescido no mundo. A violência tem crescido a cada dia e vai piorar mesmo. Eu não estou dizendo isso com satisfação, não, é porque nas Escrituras está dizendo assim: no fim dos tempos, é esse que a gente já está vivendo, os dias serão maus, a violência será crescente, a imoralidade crescente, a maldade dos homens, os filhos desafeiçoados dos pais, os pais dos filhos, a desarmonia familiar, uma tragédia. E em meio a tudo isso estará a igreja do Senhor Jesus, que tem que preservar. Nós precisamos preservar essa santidade, essa condição que nós temos hoje, pela graça de Deus, e não ir por esse caminho. Você está sendo levado à exortação, a entender que, olha, como Deus pune alguém que age assim, e você vai querer agir assim? De jeito nenhum. É justamente para a gente ir no contrário. Se blasfemar contra Deus é morte, eu jamais vou blasfemar. Se cometer pecados de qualquer natureza vai gerar uma punição, eu tenho que evitá-los de todas as formas. É por isso que a palavra de Deus vem e diz: olha, quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Olha, quem é de Deus, nasce de novo, é nova criatura. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se porventura alguém que no passado cometeu alguma coisa, mas sem ter o discernimento, mas hoje tem, a pessoa se quebranta, se quebra, meu Deus, tenha misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou daquela condição, porque tantos outros continuam nessa condição. Só Deus, por graça, fez o que fez com sua vida, com a minha, e hoje podemos aqui desfrutar dessa graça maravilhosa do Senhor, e assim estamos salvos, podendo assim louvar e bendizer o seu santo nome. Que Deus assim continue, meus irmãos, abençoando a sua vida, que nós zelemos por este nome maravilhoso que é o nome de Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos livrou, e que nós atentemos bem para o cuidado que devemos ter com este nome, a santidade de Deus, a sua santidade. Você e eu devemos estar nesse processo, e se estamos, é isso que agrada a Deus. Jamais tolerará o Senhor um crente vivendo uma vida de pecado. Deus não tolera isso. O crente tem que viver uma vida de santidade. O crente tem que se afastar a cada dia mais de pecado. Não estou dizendo que você é agora impecável, não, nenhum de nós somos, mas temos uma responsabilidade
de realmente moldar a nossa vida à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que Deus nos abençoe. Ó Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção da salvação que nos deu e pelo processo de santificação que há em nós, em cada um de nós. E que possamos continuar assim, ó Deus, perseverando até o fim. Nos livra, ó Pai, de sermos conduzidos ou cometer qualquer tipo de pecado que venha a trazer uma tragédia para nossas vidas, porque todo pecado, ó Deus, é passível de ser punido e punido com a morte. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos livrou. Obrigado pela salvação em Cristo e que assim continue a tua igreja aqui, a perseverar, caminhando, olhando firmemente para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que a tua misericórdia continue abundantemente em nossas vidas. Esta misericórdia, ó Deus, que se renova a cada manhã. Nós somos gratos assim, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.